Você sabe qual é a cidade com o maior tráfego de passageiros do mundo? E qual é o principal aeroporto a servir esta cidade? Então, pegue o seu prato de macarrão e senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bonita esta camisa, não é? Sabia que você encontra esta camisa na loja do Aviões e Músicas? É só ir em lojadoaviõesemusicas.com.br ou clica no link que está aí na descrição. Londres, a capital cosmopolita do Reino Unido, é servida por 6 aeroportos: Gatwick, City, Stansted, Luton e Southend. São os outros 5. Mas a estrela desse sistema, que recebe mais de 3.000 voos por dia, é Heathrow, um gigante que conecta sozinho a capital inglesa a 185 destinos em 84 países através de 80 companhias aéreas. Mas até 1925, a área onde hoje se encontra o mais movimentado aeroporto da Europa era apenas um descampado, como tantos outros, na área rural a oeste de Londres. Até que, durante uma pane, o oficial da Royal Air Force, o Norman Macmillan, precisou fazer um pouso forçado ali naquele local. Daí, em 1928, a fabricante Fairey Aviation foi comunicada pelo Ministério do Ar que deveria deixar de operar os seus voos de testes no aeroporto de Northolt, que ficava 10 quilômetros ao norte. E quem que era o piloto-chefe da Fairey? Era o oficial Macmillan, e ele lembrou do pouso forçado feito 3 anos antes. Sobrevoou mais algumas vezes a área e bateu o martelo. A empresa começou a comprar vários acres de terras de fazendeiros naquela região. E em 1930 nascia Heathrow, que por registros da época de pistas de grama, também era chamado às vezes de Aeródromo do Grande Oeste. Assim como em São Paulo era Marte e não Congonhas, e em Nova York era o LaGuardia e não o JFK, em Londres o principal aeroporto comercial era Croydon, a cerca de 4 quilômetros de onde hoje fica Heathrow. E o que hoje a gente conhece por LHR, que é o código IATA, ou EGLL, que é o código ICAO que os pilotos usam para entrar no FMC, ele servia apenas para voo de testes da Fairey. E como provavelmente a gente não vai fazer um vídeo sobre Croydon, vale lembrar que lá, que era entre os anos 20 e 30 o aeroporto mais movimentado do Reino Unido. E foi instalada também a primeira torre de controle da história da humanidade. Mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, aquela que sempre aparece aqui nos nossos vídeos, aquela estrutura de Croydon passou a servir de base militar. E de lá partiram muitos dos caças que combateram na Battle of Britain, uma das mais importantes batalhas aéreas de todos os tempos. Vocês ficariam abismados de ver o quão perto as forças nazistas estavam da Inglaterra quando eles ocuparam os territórios franceses. E foi graças à resiliência impressionante dos ingleses ao longo dos anos e de bombardeiros e as ajudas de outros aliados que as forças de Hitler não invadiram a ilha. Mas a Segunda Guerra serviu para impulsionar Heathrow, mesmo que por caminhos tortuosos para os seus idealizadores. O campo que era usado pela Fairey para os seus voos de testes e alguns shows aéreos antes da guerra, acabou se tornando refúgio para a Força Aérea Real, a RAF. Em 1940, durante uma ameaça de ataque ao ex-aeroporto que a Fairey usava, em Northolt, o 229º Esquadrão de Hurricanes foi transferido para o Great West Aerodrome, que hoje é o Heathrow. Mas a Fairey, com uma participação relevante na produção de aviões para o esforço de guerra, ficou baseada nas terras que tinha comprado e no aeroporto que tinha construído, lá no Grande Oeste, que era o Heathrow. Até que em 1943, o governo britânico começou a planejar secretamente abrigar um novo aeroporto civil
no local. Com a desculpa de que ia servir para fins de defesa e protegido por leis do período de guerra que permitiam isso, o governo desapropriou no ano seguinte não só o campo de pouso, como todas as fazendas ao redor. E aí a Fairey foi expulsa de lá sem ser recompensada à altura por tudo que tinha investido naquele local. Além, é claro, dos fazendeiros da área terem destino semelhante, ou seja, não receberam nada. Aliás, a Fairey tem um dos aviões mais estranhos que eu já vi, que é o Fairey Gannet. E eu fiz um vídeo com ele, tá aqui no EP31. Por fim, em maio de 44, a construção começou. E quando a guerra na Europa acabou, que foi um ano mais tarde, o aeroporto ainda nem estava pronto. Embora alguns abrigos da Royal Air Force ocupassem o local e bombardeiros de longo alcance por vezes frequentassem aquele aeroporto, os planos de fazer um aeroporto internacional já eram claros em 1945. E em janeiro de 46, a administração foi passada do Ministério Militar para o de Aviação Civil. Em 25 de março daquele ano, um Avro Lancastrian da British South American Airways fez o primeiro pouso de um voo comercial no aeroporto. Lembra quando eu digo que naquela época a principal linha aérea internacional do Brasil era a Panair? Pois foi ela que nos representou ao pousar em 16 de abril de 1946 um Lockheed Constellation num recém-inaugurado aeroporto, sendo este o primeiro voo de uma companhia aérea estrangeira a operar por lá. Olha que sensacional! Quer assistir a história da Panair? Clica aqui, ó. No fim do mês seguinte, as operações comerciais regulares foram oficialmente iniciadas, sendo o aeroporto renomeado London International Airport, deixando Croydon para trás de vez. Mas Croydon só viria a fechar mesmo em 1952. E nessa mesma década, Heathrow se expandiria, até ter o formato curioso que lhe permitia sempre ter uma pista com menos de 30 graus de diferença para o vento. Mas Londres tem nevoeiro, né? E os anos 50 começaram com um terrível acidente. Um Vickers VC-1 vindo de Paris para Northolt, resolveu alternar para Heathrow por causa do forte nevoeiro que tinha lá em cima de Londres. Heathrow podia oferecer um serviço chamado GCA, que era Ground Controlled Approach, um tipo de aproximação que é raramente utilizado hoje em dia, mas ainda é treinada nos cursos de voo por instrumentos. O que é essa aproximação? É uma aproximação em que o controlador de tráfego aéreo ele fica acompanhando o avião pela tela do radar e vai informando vetores, vira para lá, vira para cá, diminui a velocidade, aumenta a altitude. E essas informações são passadas para o piloto até que ele consiga enxergar a pista, mesmo que a visibilidade esteja baixa. Infelizmente, essa aeronave se chocou com o solo e 28 dos 30 ocupantes pereceram. Em 1952, com a morte do rei George IV, enquanto a sua filha Elizabeth visitava o Quênia com o Duque de Edimburgo, que era o seu marido, a até então princesa teve que voltar para a Inglaterra por onde? Por Heathrow, e pisou em solo britânico no dia seguinte, 7 de fevereiro. Já como Rainha Elizabeth II. O reinado dessa mulher segue até hoje, 67 anos depois. Entre 55 e 57, 3 terminais de passageiros e uma nova torre de controle foram inauguradas. E em 1961, a ampliação das pistas de pouso são concluídas. Em 1964, o governo britânico concorda em pagar 1.600.000 libras a Fairey, encerrando uma disputa legal de décadas sobre a desapropriação do aeródromo. Pelo menos deu certo, né? A companhia, fundada um ano antes da Boeing, e a gente já falou da Boeing aqui ó, no EP495, e que atuava em inúmeras frentes, acabaria nacionalizada em 1977 e sua parte de aviação finalmente absorvida pela fabricante suíça, que agora a gente conhece como Pilatus. Enquanto isso, em 1965, a British Airports Authority passaria a controlar o então London International. E no ano seguinte, o nome oficial do aeroporto passaria a ser Heathrow, como a gente chama ele até hoje. E com o novo nome, algumas novidades. Um novo terminal é aberto em 1969. E em 1970, as duas pistas principais, que são a 10 e a 28, que elas vão de leste para oeste, são
ampliadas para o tamanho que tem hoje, já preparadas para receber o gigante Boeing 747. As outras são fechadas para ampliação dos terminais, com exceção da 23, que ficaria disponível para pousos em dias de vento cruzado até 2002. Como quem voa no Flight Simulator com Londres no cenário default sabe muito bem. Aliás, nos anos seguintes, as pistas 10 e 28 mudaram para 9 e 27, exatamente como as de Guarulhos, que a gente já viu na história aqui do EP 486. Mas como assim mudaram de número? A gente também já viu isso aqui. Isso se chama declinação magnética. Por causa do giro do planeta, ocorre a declinação magnética. Que legal, né? Uau! Em 1977, com a extensão do metrô e inauguração de uma estação integrada ao aeroporto, Heathrow passa a ficar a 1 hora de viagem do centro de Londres. Um grande avanço comparado com o nosso trem, né, que não chega até o terminal. Mas até hoje ainda é um pouco mais demorado usar esse trem do que o de Gatwick, que é o segundo aeroporto mais importante de Londres. No início dos anos 80, Heathrow já movimentava 30 milhões de passageiros, ou seja, 30 vezes mais do que 30 anos antes. Com isso, nascia um novo terminal em 1986, o Terminal 4, que era a base para a recém-privatizada British Airways. A própria controladora do aeroporto seria, ela própria, também privatizada 2 anos mais tarde, dando agilidade aos processos de expansão, mas sempre com a participação da sociedade. Por exemplo, o Terminal 5 levou 8 anos de sua proposta, passando por consultas públicas até a conclusão em 2008, por causa de diversos fatores ambientais, de ruído e tudo mais. Antes disso, em 2006, um pier exclusivo para o A380 foi inaugurado e naquele mesmo ano, a Baleia fez uma operação teste no aeroporto com sucesso. Hoje em dia é um dos aviões mais vistos por lá, nas cores de diversas companhias da Europa, Oriente Médio e da Ásia. Em 2007, uma nova torre de controle foi inaugurada e hoje ela gerencia um pouso ou decolagem a cada 45 segundos, em média. Sim, isso é só a média. Lembrando que Heathrow tem curfew, ou seja, é como Congonhas, não funciona de madrugada. Imagina nos horários de pico, então, como é que fica? Fica igual o que a gente falou no EP 501. Algumas mudanças de terminal, expansões e reviravoltas depois, em 2013, a torre lá dos anos 50, de tijolinhos vermelhos, um clássico de Heathrow, foi demolida. Bem mais bonita que a nova, né? Mas é o progresso. Fazer o quê? Progresso traz segurança. O negócio é que essa colcha de retalhos do antigo e do novo está querendo construir mais uma pista. Mas os interesses políticos prevalecem por enquanto e ninguém sabe ao certo se vai sair do papel ou não. O que ninguém tem dúvidas é que com mais de 80 milhões de passageiros e quase 500 mil operações entre 2017 e 2018, London Heathrow, que recebe voos diretos e diários do Brasil saindo de Guarulhos, do Galeão, continua vendo seu movimento crescer quase 3% ao ano. Com pista nova ou com pista velha, ele é que nem a Rainha Elizabeth II, reina absoluto numa das cidades mais fascinantes do planeta. É isso, e aí terminamos a história do aeroporto de Heathrow. Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles conhecerem a história dos aeroportos aí do mundo. Um grande abraço e até o próximo voo!